Vamos acompanhar uma semana aí. Eu tenho falado para as pessoas, né? 2025 vai ser um ano mais chatinho, mas de fato é um ano ainda importante em que o Lula diz que, motivado como ele tá, bonito como ele tá, ele vai vencer essa extrema-direita. Eu dei uma rant, eu fiz um comentário mais áspero na sexta-feira, lá na live do Bem-vindo Siqueira da Rede Esquerda, que eu estava falando a respeito, né? Tava aquela discussão, né? Se é uma questão de classe, se é uma questão de racismo, a questão da prisão do MC Pose. E eu coloquei uma questão importantíssima que é o seguinte. E o Reinaldo Azevedo também escreveu sobre isso nesse final de semana, sobre a questão da apologia ou não ao crime organizado, da apologia ou não que pode ter acontecido nas músicas desse sujeito. Eu coloquei a questão que é a seguinte: o Lula foi preso por praticamente 600 dias, sem crime constituído, e teve acesso a benesses e teve acesso aos direitos humanos que nenhum preto favelado possui no momento da sua prisão. E o que a gente tem que lutar, gente, se a gente quer uma sociedade realmente mais humana, uma sociedade que abdica das questões da direita, e aí vão vir eles com os argumentos que a gente está defendendo bandido. Eu falei, eu não defendo bandido. A questão não é se o cara vai ficar solto ou preso. Ele tem que ficar preso. A questão é que nós prendemos muito mal as pessoas e nós prendemos muitos inocentes. Era para muita gente estar solta, e as pessoas, os criminosos que nós prendemos da pior forma. Nós prendemos como se nós quiséssemos colocar eles em masmorras. É disso que a gente fala. É disso que a gente coloca. É disso que a gente está abordando. Nós prendemos as pessoas como se nós estivéssemos jogando elas nas masmorras com a chave fora, achando que isso vai adiantar alguma coisa, achando que isso vai mudar a cabeça da pessoa, achando que isso vai fazer a pessoa repensar nos possíveis crimes que ela cometeu. Bom dia, Sully, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui, meus caros. E isso é muito propagado por essa mídia corporativa. Eu estive nesse final de semana num evento da Globo, a Rio to See, sobre economia criativa lá no Rio de Janeiro. Eu fiz um bate-volta. Viajei ontem, voltei ontem mesmo. Foi meio cansativo, porque eu moro no interior de São Paulo, né? Então tinha que pegar voo em São Paulo, voltar e ainda pegar um ônibus de 3, 4 horas aqui para casa. E a mídia corporativa mesmo está atrasada até em temas de inovação. A gente tem ainda uma cobertura que ela é profundamente medieval, profundamente baseada no sensacionalismo, profundamente baseada numa visão de jornalismo, como se o jornalista fosse juiz, como se ele fosse polícia, como se ele fosse justiceiro, como se a gente fosse mudar o mundo e como se a gente não devesse, na verdade, que é um papel que as mídias de esquerda fazem aqui, propagar, na verdade, uma ideologia que mude a cabeça das pessoas. É isso que a gente precisava fazer. É isso que a gente precisava nutrir. É isso que a gente precisava trazer de uma maneira mais explícita, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais direto ao ponto. É isso que a gente precisava trabalhar. A Piscida Lari mandou aqui: o sistema prisional brasileiro é desumano. Pagar pelo crime não deveria ser sinônimo de desumanização. Exatamente, Pisci. Exatamente. Exatamente. E a questão toda é o seguinte: os direitos humanos não é nem para o preso, são para nós. Se a gente joga as pessoas em masmorras, como é que vocês esperam que exista alguma efetividade do sistema prisional? Ninguém está passando pano para crime, tem pessoas que cometem abusos sexuais com menores de idade. A gente sabe que tem que ter punição dura para isso. Existem homicidas, existem crimes hediondos sendo cometidos no Brasil. Ninguém está passando pano para isso.
Ninguém está passando pano para isso. É exatamente a professora Helenice falando. Enquanto isso, nós temos o Congresso de Comunicação do PL, com a Michele Bolsonaro em destaque, tendo como apoiadores a Meta e a Alphabet, que é a empresa responsável pelo Google. Eu estava nesse evento aí da Globo lá, Rio to See, muito com artistas, estava lá o Bruno Galhaço, passou por lá a Leandra Leal também, um monte de gente que é de esquerda e que trabalha na Globo, ou trabalhou na Globo, ou trabalha nesses serviços de streaming. Mas as Big Techs não estão com os progressistas. A Big Tech não está comigo, que trabalha há 11 anos no DCM e há 1 ano no Meteoro Brasil. As Big Techs estão com a extrema-direita, porque a extrema-direita dá dinheiro, porque essa cultura também punitivista, essa cultura da morte, essa cultura de desumanizar o outro, essa cultura de atacar as pessoas, ela dá dinheiro, ela dá retornos financeiros expressivos. E aí é muito difícil para o nosso campo ter que encarar isso, porque é contra isso que nós estamos combatendo. E aí que eu acho interessantíssima a coluna do Reinaldo nesse aspecto. Apologia ao crime organizado é uma coisa horrorosa. Mas quando a gente está falando a respeito de apologia ao golpe de Estado de 2021, 2022, 2023, aí não é apologia. Aí tá tudo certo. Aí não é problema nenhum. Aí é uma coisa tranquila. Então a gente precisa entender, turma, que nós temos que ter direitos. A questão dos direitos humanos é menos com o preso, menos com o apenado, menos com o julgado. Eu não quero, por exemplo, que torturem o Bolsonaro. Embora eu ache o Bolsonaro uma pessoa horrorosa e uma pessoa que torturou esse país. Quando ele tirou a máscara de uma criança no meio de uma pandemia, no meio de um processo em que as pessoas estavam ficando doentes, quando isso estava acontecendo, eu desejo tudo de pior para o Bolsonaro. Mas no caso de uma punição justa, eu quero que ele cumpra a prisão de cabo a rabo. A gente precisa parar de entender, gente, que a vida cotidiana e os crimes que eventualmente as pessoas cometem não é uma brincadeira de polícia e ladrão. Não é uma brincadeira de Judge Dredd, que é um personagem muito conhecido nas HQs. Ele é uma sátira ao fascismo, que é o juiz que faz o papel de polícia, julgador e executor. Isso não existe. A pessoa do Judge Dredd não existe. Quando a gente fala de defender o Alexandre de Moraes, a gente fala muito menos sobre a pessoa do Alexandre de Moraes, que já foi bastante direitista, bastante punitivista, cometeu inúmeros abusos, e a gente fala mais da instituição Supremo Tribunal Federal, que, ao fim e ao cabo, representa o Brasil. O Brasil precisa ser protegido. O Brasil precisa ser resguardado. As eleições precisam ser garantidas, porque se não tiver eleição, isso aqui vira balbúrdia. A defesa do presidente Lula tem muito menos a ver com a pessoa do presidente Lula e muito mais a ver com o nosso regime democrático. O Lula é o maior político da nossa história mais recente e ele está sob ataque cerrado da extrema-direita há muitíssimo tempo. Que é um ataque, ao fim e ao cabo, contra a política. Contra a política na sua melhor acepção. A política na sua melhor acepção. A política, do ponto de vista nobre, ela está sendo atacada o tempo inteiro na figura do presidente Lula. Do Partido dos Trabalhadores, da esquerda. Uma sociedade que não admite a existência da esquerda, porque é essa a verdadeira ameaça da extrema-direita. A extrema-direita quer eliminar tudo o que se relaciona com progressismo. Tudo. E a eliminação do progressismo significa nós retornarmos
Há um regime que oprime as mulheres, os pretos, os favelados, os periféricos. Não incluir essas pessoas no mercado de trabalho mínimo, nos direitos humanos mínimos. Criar castas e depois eliminar essas pessoas. É disso que a gente está falando. É desse tipo de punição para os periféricos. Aliás, um mês muito importante, hoje é o mês da visibilidade LGBTQIAPN+. Tem que parar de falar que isso é pauta woke, que é uma estupidez gigantesca. Aliás, eu ia falar hoje, acabei deixando de lado esse assunto. O Monark voltou e fez um cara que é direitista parecer sensato, que é o Petri. Porque o Petri falou uma coisa interessante. Vocês da extrema-direita estão parecendo, aspas, muitas aspas, porque ele não está certo nisso, os esquerdistas de antigamente, que falavam que todo mundo é fascista. Agora é tudo woke. Agora é tudo identitário. E, gente, são pessoas que defendem a diversidade. E tem que defender a diversidade. Tem que defender os direitos humanos. Tem que defender a pauta que nos une. Tem que defender, sim, que o MC Pose não pode ser preso daquele jeito, sem camiseta, constrangido. Não se trata de fazer uma defesa do MC Pose. A questão são os pretos, até quando os pretos e favelados serão presos, até quando os pretos e favelados serão presos dessa forma. Desumanizada. A escravidão não acabou, meus caros. A escravidão não acabou, a escravidão se diversificou. Exatamente, Lucas. É isso. Tem que aprender e refletir. A luta dos LGBTQIAPN+, é a luta de classes. É a luta de classes. As pessoas têm o direito de amar as pessoas como elas quiserem. E, infelizmente, essa sociedade machista, essa sociedade homofóbica, essa sociedade transfóbica, essa sociedade que lucra em cima dos cadáveres das pessoas trans, é a sociedade que fala em cultura woke. Essa sociedade que lucra em cima dos cadáveres pretos é a sociedade que fala de identitarismo. Essa sociedade que lucra em cima do sangue do trabalhador é a sociedade que elege Trump e elege Bolsonaro. E pior, quando não os elege, coloca eles na categoria de políticos mais vistos. A gente precisa entender qual é a verdadeira luta de classes, gente. A gente precisa entender qual é a verdadeira luta econômica. É claro que, eventualmente, a luta da diversidade vai ser apropriada pelo grande capital, é claro. Marvel tá aí para mostrar mais do que nunca que você pega essas pautas e você torce elas para o lado que você quiser. Existe apropriação capitalista, né? E existe apropriação que eles fazem do feminismo também. O tal do feminismo liberal. O tal do feminismo que deturpa a luta dos feministas, das feministas. Então é importante isso. Canal Vlogs de Marinho tá pessimista aqui com a prisão do Bolsonaro. A questão toda é o seguinte, gente: o Estado Democrático de Direito precisa ser executado. A gente precisa ter efetivamente a punição desses golpistas, a gente precisa ter uma defesa contundente do Supremo Tribunal Federal. As ameaças ao Supremo Tribunal Federal deveriam alertar todos os democratas nesse regime. A gente está vendo um monstro criado pelo STF na época da Lava Jato, criando forma e atacando agora o próprio STF. Então é esse o jogo que a gente vai ter que estruturar, que a gente vai ter que batalhar e que a gente vai ter que contar com cada um de vocês aqui no chat, com mais de uma centena de pessoas aqui nos assistindo, com muita gente relevante entendendo o que a gente tem que fazer por aqui, que é defender a democracia, que é defender o Estado Democrático de Direito, que é defender tudo o que é de mais relevante nesse país. E eu fico muito feliz de um canal como a Folha Democrata, que é feito literalmente na unha, uma alegria que a gente tem aqui. Eu vou até pegar o número para falar direitinho, mas a gente ganhou 3 mil inscritos no mês passado,
E nós tivemos, meus caros, deixa eu pegar aqui todo o período, eu estou olhando o Analytics aqui. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo. Viramos agora no mês de junho, gente. Quem puder mandar superchats e se tornar membro aqui do canal, é muito importante para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Mas mês passado nós tivemos 467 mil visualizações, já começamos o mês bem aqui. No mês de abril a gente teve 500 mil de visualizações. A gente precisa manter esse patamar, a gente precisa crescer, gente. Para crescer, não tem fórmula mágica. A gente precisa dos superchats e a gente precisa da contribuição de todos vocês para que efetivamente a gente faça essa reflexão, a gente faça essa colocação e a gente não perca de vista tudo o que está acontecendo aí. Sônia Vilela mandou certinho o que eu falei, o que foi feito com esse MC foi um absurdo. Até quando vamos ver isso acontecendo com pessoas de classes diferentes? O STF cometeu crime contra Lula, agora está pagando caro. Exatamente, Sônia. Agradecer Dalcene Barbosa, bom dia. Nair Paiva, o governo do Brasil lucrando com petróleo que mata os palestinos. Governo do PT no Piauí comprando fuzis de Israel para matar pretos e índios. Indígenas, na verdade, né, Nair? Este é o governo cínico do Brasil. Importante fazer essas críticas, sim, e importante dizer também que o presidente Lula se posicionou de uma maneira muito corajosa contra o Estado de Israel nesse final de semana, né, gente? Eu estava vendo meu amigo Renato Judes, ele explicando que a declaração do Lula não é antissemitismo. É antisionismo, é sim uma crítica contundente ao Estado de Israel, ao Estado genocida de Israel. E eu sei que teve o dia da amizade com Israel, mas a questão toda é: o presidente Lula tem tido posicionamentos corajosos no mundo a respeito do genocídio que está em curso, que deveria tirar o nosso sono todas as noites, que a gente deveria falar em todos os períodos, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos fazer aí contribuições nos superchats, vamos fazer ajudas que são muito necessárias. A Xana não está aí no chat, mas falar uma coisa para vocês. Olha só, deixa eu fazer já os pedidos. A PC já começou aqui bem a nossa live. Faltam nesse momento, tá, gente? R$195 de superchats ou de Pix para Folha Democrata, @gmail.com, conta Alessandra e 2 membros. Quem mandar Pix, diga o valor no chat. Deixa eu falar uma coisa para vocês que aconteceu nesse final de semana, tá? A esquerda sofre tanto para se financiar na internet que eu vou falar para vocês com todas as palavras, tá? E Xanda, fica tranquilo que eu tô com responsabilidade jurídica, tá? Nós fizemos uma reportagem na semana passada e nós já fomos censurados, tá? Esse é o tamanho da importância do nosso trabalho. Nós somos um canal que surgiu em 2022, na eleição do presidente Lula, e nós já incomodamos a cúpula da extrema-direita, tá? Então, por favor, gente, se vocês acham que o nosso trabalho é relevante, e se vocês querem que a gente tenha força para combater todas as censuras a que a gente é sujeitado, eu peço para vocês, para a gente fechar essa meta de R$200. Não é muito, mas é necessário para a gente fazer esse trabalho importantíssimo. Eu quero fazer novas denúncias aqui no canal, só que a gente não consegue fazer isso sem ter o subsídio da galera que nos acompanha. Tá, a gente precisa do apoio de todos vocês. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.